Olá para todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo meu canal no YouTube. Quero cumprimentar todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E aqui pelo meu canal você tem uma sequência, uma diversidade de vídeos gravados, postados e publicados, e basta você acessar o YouTube e digitar Pastor Sérgio H. Costa e você vai ter ali todas as mensagens, estudos, pregações, ministrações, enfim, uma verdadeira sequência de várias mensagens, e eu tenho certeza que cada uma vai falar ao seu coração, tá bom? Sempre oportuno lembrar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, clique aí no botãozinho do sininho, ativando a sua inscrição, para que você seja sempre notificado todas as vezes que um vídeo novo for postado. E também não deixar de curtir o vídeo, deixar o seu like, é importante, é relevante para informar a rede social a importância do vídeo publicado. Então não deixe de deixar a sua curtida após assistir o vídeo. E também eu peço que você possa compartilhar o vídeo com os seus contatos, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus, com a mensagem da palavra de Deus. Amém? Dito isto, eu vou fazer um rápido intervalo, onde vai aparecer aí na sua tela as informações acerca dessa programação, e já já estarei de volta. Amém? Prontinho, já aqui de volta para ministrar a palavra de Deus. Eu vou falar hoje sobre um tema que é de grande importância para todos vocês que me assistem. Ele se refere a conhecendo o Deus vivo e verdadeiro, tá? Eu quero, através de alguns versículos, estarei aqui folheando a palavra de Deus, mostrando que a palavra de Deus revela que há um Deus verdadeiro e como que esse Deus pode ser adorado, como ele pode ser servido, qual o meio que você, que cada um de nós podemos nos achegar à presença desse Deus. Lembrando que foi Deus quem criou todas as coisas, e todo esse universo está no controle e sustentado pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. Então, já dando essa rápida introdução, vou falar aqui de algumas passagens bíblicas. Se você tiver a oportunidade de abrir sua Bíblia, no livro de 1 Timóteo capítulo 2, vou fazer aqui a leitura de alguns versículos e fazer a ministração do tema dessa oportunidade. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, vou ler até o versículo 6. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, de orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Grave bem essa palavra, todos os homens. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos
oportunos. Até aqui a leitura. Eu chamei sua atenção para esse termo, todos, porque há alguns que ensinam que Deus não quer salvar todas as pessoas, que Jesus não pagou o preço por todas as pessoas, e sim por um grupo seleto, de eleitos. Através dessa passagem aqui nós vemos, inclusive, uma ênfase, não vou estar lendo agora, mas há uma referência ao que está lá em Romanos capítulo 3 também, onde fala também sobre todos, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e ali por meio do sacrifício de Jesus Cristo, todos têm a condição de serem alcançados, se arrependerem dos seus pecados e se converterem a Cristo. Mas isso se dá através de ouvir a palavra de Deus, de abrir o coração e crer no Evangelho. Mas veja bem, o ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui, o versículo 5, onde diz: porquanto há um só Deus. Então, a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, é importante a pessoa que exerce fé em Deus, ela creia, logicamente, que Deus existe, saber que Deus existe, mas também que é o galardoador daqueles que o buscam. Então, a palavra de Deus orienta que o povo deve buscá-lo, Em Isaías 55, versículo 6, fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, há um alerta dentro da palavra de Deus, para que o povo, para que a humanidade busque a Deus, tema a Deus, se converta à palavra de Deus, que reconheça o Deus vivo e verdadeiro. E essa mensagem está sendo proclamada pela igreja que proclama o Evangelho de Cristo, porque, como eu vou mostrar aqui, só há uma maneira da pessoa ter a comunhão com Deus. Jesus, ele falou lá em João capítulo 14, versículo 6, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é através de Jesus Cristo que se tem acesso à comunhão com Deus, se tem acesso à presença de Deus, e as nossas orações só são ouvidas por Deus por intermédio de Jesus Cristo, quando nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Então, é importante eu ressaltar isso. Então diz aqui: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Mediador é aquele que faz a ligação. Entre Deus e os homens tem aquele que faz a ligação, que se chama mediador. É o que significa esse termo mediador. Ele faz a mediação, Ele faz a ligação. Ele torna em condições de um ter comunhão com o outro. Então, esse mediador, diz aqui, entre Deus e os homens, diz que é Cristo Jesus, homem. Por quê? Porque o Filho de Deus teve que se tornar homem aqui na terra para que pudesse cumprir todo o plano da salvação e da redenção em nosso favor. Se ele viesse como Deus, ele não tinha como fazer sacrifício, se oferecer em sacrifício. Ele teve que tomar a natureza humana, a forma humana, para, como homem, sofrer as dores e pagar o preço dos nossos pecados, sofrendo a morte e a morte de cruz. E ali, quando ele rendeu o Espírito na cruz, ele falou: tudo está consumado. Ele ali cumpriu todas as coisas para que houvesse plenamente a condição de todo aquele que invocasse o nome do Senhor ser salvo. Então, quando
Jesus cumpriu todo esse plano por nós, que é esse plano de Deus para a nossa salvação, ele cumpriu e ele se tornou o nosso mediador, é aquele que faz a ligação. Nós temos comunhão com Deus, com o Pai, através de Jesus Cristo, o seu Filho, tá? Então, através do Filho de Deus, Jesus Cristo, nós temos comunhão com o Pai Celestial. Então, diz aqui, ó, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então, o resgate que ele fez, pagando o preço na cruz do Calvário, foi por todos. Então, quando Jesus deu a grande comissão, ele falou, Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então ele falou, pregai o evangelho a toda criatura, prega o evangelho a todas as pessoas. E aí quem crê tem aí a oportunidade de ser salvo. Então Jesus diz aqui, ó, o qual, a Bíblia diz aqui, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então nós temos que falar, testemunhar disso, que Jesus se ofereceu em resgate por todos. Então ele se tornou o mediador entre Deus e os homens. Então, conhecendo o Deus vivo e verdadeiro, é por meio de Jesus Cristo que se conhece o Deus vivo e verdadeiro. Então, dando uma referência sobre essa passagem também, aqui está a 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, que diz assim, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então a Bíblia enfatiza, há um único Deus verdadeiro, há um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Há um único Senhor, que se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz, né? Há um só Deus, o Pai, por quem são todas as coisas e para quem existimos. Então enfatiza que há um Pai, Criador de todo esse universo, e que nós existimos para Ele. E um só Senhor, Jesus Cristo. Nós temos que reconhecer o senhorio de Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então diz aqui, um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, ou seja, todas as coisas existem através dele, e nós também por ele. Então você vê, nós também por ele. Então nós existimos por ele, para Deus, para termos comunhão com Deus. Então eu creio que Deus está falando ao seu coração nessa oportunidade, e quero também aqui, aproveitando, deixar aqui a passagem de 1 João capítulo 5, onde fala acerca da divindade de Cristo, que muitas pessoas têm essa dificuldade de se achegar a Deus e têm dificuldade de entender que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é Deus, é a palavra de Deus, é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós e se tornou, sendo o nosso sumo sacerdote, através da sua morte, ressurreição e glorificação no céu, ele se tornou o nosso sumo sacerdote, ou seja, aquele que intercede por nós junto ao Pai. Então diz aqui, ó, 1 João 5,20, diz assim, também sabemos que o Filho de Deus, quem? Jesus Cristo. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ou seja, só podemos conhecer o Deus vivo e verdadeiro através de quem? Do Filho de Deus que veio, Jesus Cristo. Através dele, nós podemos conhecer
o Deus vivo e verdadeiro e termos comunhão com o Pai Celestial. Por isso que ele diz aqui, nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Então, para nós servirmos a Deus verdadeiramente, com entendimento, com conhecimento, conhecendo a verdade, adorando a Deus em espírito e em verdade, é por meio de Jesus Cristo, pois ele veio nos dando entendimento para reconhecermos o verdadeiro e nós estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o Filho de Deus veio para nós conhecermos o Deus vivo e verdadeiro, e por meio dele nós conhecemos o Deus verdadeiro que garante a nossa vida eterna, a nossa salvação eterna por meio da graça oferecida por Deus através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, meus queridos, reforçando então a instrução bíblica, a orientação aqui da palavra de Deus, só há um caminho para se ter comunhão com Deus. É através de exercer fé no Evangelho de Cristo, na palavra do Senhor, o Evangelho que está sendo pregado desde quando o Senhor Jesus deu a grande comissão para os seus discípulos, quando ele falou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quando lá em Mateus 28, versículo 18 ao 20, Jesus também falou, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a grande comissão dada por Jesus é que a sua palavra, a sua mensagem, o seu evangelho fosse proclamado a toda criatura. Então, essa palavra todo diz respeito a que todos os povos, tribos, línguas, raças e nações tivessem a possibilidade de ouvir o evangelho de Cristo e, ouvindo o evangelho, pudessem crer na obra redentora realizada por ele na cruz do Calvário, crer que o sacrifício para nos libertar da condenação por causa dos nossos pecados, o sacrifício pelos nossos pecados já foi feito, já foi pago, o preço dos nossos pecados foi pago pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, meus queridos, o nosso ministério apostólico Vivendo em Graça, nós não ensinamos que o crente tem que pagar preço. Tem muita gente, tem muito crente que tem esse linguajar, né? Dizer assim, eu estou sofrendo porque eu estou pagando o preço. Deus está pesando a mão, Deus está colocando na prova, luta, vento, peneira, funil, falam tanta coisa por aí que não quer dizer evangelho, é religiosidade. As pessoas têm uma concepção de Deus, com um Deus que está sempre cobrando, Deus que está sempre exigindo perfeição, que o crente seja infalível, sem erro, sem falha, porque ele está... Irmãos, quem vive assim, vive sempre se cobrando, nunca está bem, porque humanamente ninguém consegue fazer tudo certinho. O próprio apóstolo Paulo, ele se referiu a isso, quando ele falou, o bem que eu quero fazer, acabo não fazendo. O mal que eu nem quero fazer, acabo fazendo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu nem quero fazer, acabo fazendo. Aí quando ele fala, miserável homem que eu sou, quem me livrará desta morte? Aí ele diz mais à frente, graças a Deus por Jesus Cristo. Então, quando ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, ele estava dizendo, eu de mim mesmo não consigo fazer sempre as coisas certas, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele fez tudo perfeito, ele fez tudo certo, ele pagou o preço totalmente. Grave isso no seu coração e na sua mente. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário foi
perfeito, foi um sacrifício perfeito de uma vez por todas. Ninguém mais tem que fazer sacrifício nem pagar preço por nada. Tem somente que crer, exercer fé no Salvador, fé no nome de Jesus Cristo, fé na palavra de Deus, fé na mensagem de Cristo, que é o Evangelho. Fazendo isso, você está agradando a Deus, você está em comunhão com Deus, você está tendo acesso a Deus e você está tendo aquele que é o mediador entre Deus e você, aquele que intermedia, aquele que liga você em comunhão com Deus e que dá condições de Deus te ver como filho, como um justificado pela graça mediante a fé. É isso que Jesus fez. Ele se tornou mediador, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. E a Bíblia diz lá em Hebreus que ele é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. Nós temos que confessar com a nossa boca: só Jesus Cristo é o Senhor, só Ele é o único e suficiente Salvador, só Ele é o mediador entre Deus e os homens, não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Irmãos, isso é importante, você entender, compreender e você praticar. Então receba aí essa mensagem no seu coração. Receba essa mensagem que agracia seu coração e proporciona você ter paz de espírito, tá? Quando a pessoa acha que Deus está sempre cobrando, Deus está irado, Deus está pesando a mão, ele vive sempre se cobrando, ele não tem paz. Mas Jesus veio, ele falou: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, ele falou também, né? Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então o Evangelho proporciona para nós descanso, paz de espírito, alegria no nosso coração, alegria interna. Eu já preguei isso na igreja, que a Bíblia nos manda regozijar, regozijai-vos sempre. O que é o regozijo? Regozijar, ele vai além da alegria. A alegria, ela é momentânea. Às vezes a pessoa passa um momento alegre, uma comemoração, ele se alegra, né? É uma festa, ele se alegra. É um momento, a alegria, ela é uma expressão, a gente se alegra. Mas o que é o regozijo? O regozijo ele vai além da alegria. O regozijo é dentro, é no nosso interior, é no nosso coração, é na nossa alma e espírito. O regozijo é proporcionado por Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e nos dá a certeza da nossa salvação, nos dá a certeza que nós temos comunhão com Deus. O Espírito Santo habita em nós e nos dá a certeza que a nossa fé em Cristo Jesus nos justificou. Estamos justificados pela graça mediante a fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E é isso que é o Evangelho, meu querido. É isso que a palavra de Deus nos instrui, nos orienta acerca da pessoa de Deus, acerca da pessoa de Cristo, acerca da pessoa do Espírito Santo, o Deus triuno, o Deus único e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que traçou um plano tão glorioso para a nossa salvação. E é esse Deus que nós temos que adorar, que louvar, que exaltar e caminhar na sua presença, fazendo a sua obra, proclamando a sua mensagem e alcançando também vidas para o reino de Deus. Amém? Então, meus amados, eu concluo assim essa mensagem, tendo a certeza de que Deus falou ao seu coração. Está aqui a palavra de Deus e através dela Deus está falando a muitos corações, tocando em muitas vidas, eu creio, em nome do Senhor Jesus. E assim eu concluo,
desejando que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando a sua família, abençoando as suas áreas. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, e permitindo o Senhor, com fé em Deus, até o próximo vídeo, com uma nova oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Um grande abraço, fiquem todos na paz de Cristo.